Boa noite, igreja. Não tem como agradecer ao pastor André, pastor Alessandro, pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui trazendo uma palavra, uma mensagem que Deus pediu para a gente compartilhar, porque nada que a gente faz é da gente, porque quando vem isso para nós, a gente sabe, é para entregar, a gente não pode reter. Então o que eu tenho para colocar para vocês aqui, eu vou pedir primeiro para colocar um versículo, que é Coríntios 1, o versículo 27, para a gente poder começar. Versículo 27 do Coríntios 1. Amém? Glória a Deus. Mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu para o mundo o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai, nesse momento aqui, Pai, eu entrego todo o culto nas tuas mãos, Senhor. Que não seja mais eu, que seja assim tu que estejas aqui, Pai, entregando essa mensagem para a tua igreja, Pai. Que eu diminua aqui para que tu cresças, Senhor, e que tudo aqui que for colocado, que nada venha que seja contra a tua vontade, e que o inimigo, Pai, não tenha poder nenhum aqui nesse momento para levar cativo todos aqueles que estão aqui presentes, Pai. Guarda-os, protege e vamos ter um culto abençoado em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu vou começar expondo uma situação para vocês tentarem entender o que eu vou falar logo a seguir. Imagina vocês chegando numa cidade que vocês não conhecem nada. Aí você chega para uma pessoa e pergunta: aonde fica tal lugar? Vamos supor, o correio, uma farmácia, seja lá o que for. Você pede essa informação para a pessoa, você não conhece nada. Aí essa pessoa chega para você e fala assim: segue aqui nessa avenida, vai chegar num ponto que você vai ver um cachorro preto com uma coleira branca. Você vai seguindo ele, e aonde ele parar é o lugar que você quer chegar. Se alguém fizesse isso com vocês, o que você ia fazer? Olha que a palavra fala que a gente pode até se irar, mas a gente não pode pecar. Então ninguém poderia bater nessa pessoa, né? É uma coisa muito esquisita, né? Porque onde já se viu, você está perdido, você pede uma informação e a pessoa fala uma coisa dessa. Aí você fica imaginando, fala: poxa, esse cara está tirando onda com a minha cara, está querendo tirar o sarro comigo, né? Mas se eu falar para você que essa pessoa que fala isso para você for Jesus, será que aí muda de figura? Então aí eu vou colocar para você, para achar que eu estou falando aqui uma coisa de outro mundo. Eu vou pedir para colocar Lucas 22, de 10 ao 13. Aí vocês vão entender por que eu coloquei essa historinha. Não tem muito a ver com o principal, mas eu não poderia colocar muito evidente, senão vocês já iam saber do que eu estava falando, né? Então é Lucas 22, versículo 10 ao 13. Aí com certeza quando a gente começar a ler, vocês vão entender por que eu fiz essa comparaçãozinha, e vocês vão ver que é mais ou menos quase a mesma coisa. Lucas 22, 10. Jesus lhe explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Olha aí, gente, eles perguntaram para Jesus: Jesus, onde que nós vamos fazer a ceia da Páscoa? Aí Jesus fala para eles: entra ali na cidade, num certo momento você vai encontrar um homem com um cântaro de água. Cântaro é um jarro de água. Aí você segue ele. Quando você chegar na casa, que ele chegar lá, você pergunta para o dono da casa. Ele não fala para você perguntar para quem está carregando o jarro de água.
quê? Porque o dono da casa não ia estar carregando. Provavelmente era um servo dele, alguma coisa assim parecida. Aí ele fala, aonde que é o aposento, aonde vai ser feito a ceia que o meu mestre vai preparar. Então, se vocês verem o primeiro que eu coloquei, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Quem poderia falar com tanta precisão algo desse jeito? Você vai lá, vai ter um homem andando com um jarro de água. Como é que ele sabe que aquele homem ia estar andando com um jarro de água naquele momento que aqueles discípulos deles iam estar chegando lá na cidade? Não é uma coisa louca, se a gente for pensar? Aí o que acontece? Os discípulos, eles simplesmente seguiram. Jesus falou, ninguém se irou contra Jesus, ninguém ficou assim falando, não, esse cara está tirando com a minha cara. Não, o que ele fez? Eles foram lá e obedeceram. Jesus falou, eles fizeram. Muitas vezes o Senhor fala com cada um de nós, e muitas vezes o que Ele fala para a gente pode parecer loucura, pode parecer uma coisa que é impossível, mas se é Ele que está falando, Ele sabe o que Ele está falando. E muitas vezes a gente deixa de conquistar aquilo que a gente está procurando. Por quê? Porque a gente não confia e não acredita. É a fé. E olha que esses discípulos, vai ter um momento numa passagem, que eles vão estar no barco. E quando o barco parece que vai naufragar, eles ficam todos apavorados. E aí Jesus fala para eles, homens de pouca fé. Os homens de pouca fé, Jesus falou para entrar numa cidade, que ia ter um homem com jarro de água, que ia levar eles num lugar que ele estava determinado para fazer a ceia. E eles acreditaram. E esses homens tinham pouca fé. Como que está a fé de cada um de nós? Será que se a gente tivesse nessa situação, diante desse momento que eles tiveram lá, será que a gente ia confiar e acreditar? Será? Porque muitas vezes o que Deus fala para a gente é como eu falei, parece coisa impossível, mas acontece. E não é só uma vez não. Eu vou colocar mais um texto. Mateus 21, do 1 ao 7. Para vocês verem que não é uma casualidade. Tem mais coisa aí. Mateus 21, do 1 ao 7. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com uma jumentinha no lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Aí ele fala o que o profeta falou. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, numa jumentinha, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Você está vendo? Não foi só uma vez. Ele fez a mesma coisa de novo. Quando os discípulos estavam chegando naquela cidade, Jesus falou para eles, vão até ali na cidade, vocês vão encontrar uma jumentinha com o filhote dela. Vocês vão trazer eles para mim. Então ele já estava adivinhando, ainda ele fala que estava amarrado. Você pode desamarrá-la da cerca e trazer ele para mim. E ainda fala que era filhote. Porque se você ler nas escrituras, vai falar que era um animal que nunca ninguém tinha usado ele para nada. Então Jesus, ele já estava sabendo o que estava acontecendo. Só que aí ele cita que um profeta já havia falado isso. Só que não foi ontem, não foi anteontem, não foi um ano atrás, não foi 10.
Foi Zacarias que falou isso. Zacarias, ele viveu aproximadamente 500 anos antes de Jesus. Então quer dizer que 500 anos antes de Jesus, um profeta veio e falou: o rei vai entrar na cidade no lombo de um animal de carga que nunca ninguém tinha montado. E aí Jesus fala para que se cumpra a profecia. E ele fala que estava escrito. Aí, nesse trecho, eu comecei a pensar muito esses dias. E aí eu fiquei pensando, estava escrito. O povo naquela época, a maioria não sabia ler. Era um privilégio de muitos poucos. Aí eu pensava, mas estava escrito aonde? Hoje a gente tem a Bíblia. Todo mundo tem Bíblia em casa. Tem gente que tem 2, 3, até muito mais. Eu sei que o pastor André tem um monte. Mas, naquele tempo, não era todo mundo que tinha. Porque a palavra era escrita em papiros. Vocês têm ideia do que é um papiro? Papiro, ele já vem do nome de uma planta, que é aquática. Ela dá umas grandes hastes. Eles pegavam aquelas hastes, cortavam ela fininha, prensavam, faziam todo um processo lá e ela virava uma folha de papel. E naquele papel, eles escreviam as coisas. Também tinha uma outra forma, que era o pergaminho. Só que o pergaminho era pior ainda. O pergaminho era escrito no couro de animal. Era de ovelha, de vaca. Então eles pegavam, secavam aquilo e escreviam naquele couro ou naquele papel que eles faziam. Eles usavam uma tinta que era a base de vegetais. E um detalhe, alguns aqui devem ter já usado máquina de escrever, né? Aquelas mais antigas, não a elétrica. As máquinas mais antigas, ela tinha uma fitinha que corria assim, onde batia as teclas. E ela tinha 2 cores. Ela tinha vermelho e preto. O povo lá, os escribas, quando eles escreviam em vermelho e preto. O preto era a frase contínua. E toda vez que tinha um início de parágrafo, alguma coisa assim, era em vermelho, para destacar. Isso, lá há muito tempo atrás. Eles escreviam com uma pena de ganso. Até isso tinha um detalhe. Porque a pena de ganso, aquele caulezinho dela era mais grosso. Então quando você colocava no recipiente onde estava a tinta, aquilo absorvia mais tinta. Ele tinha mais tempo para escrever com aquela pena, antes de que enchê-la de novo. Então tudo isso, você vê o trabalho que dava para ter algo escrito. Sem contar que os escribas, que é quem escreviam, eles tinham que saber ler e escrever, coisa que a maioria não sabia. Então eles tinham que ter muito estudo. Eles tinham que conhecer de matemática, de meteorologia. Eles tinham que saber desenhar. Porque depois que eles escreviam, ainda eles faziam uns desenhos para deixar o negócio bonito. E cada papiro daqueles, muitas vezes, tinha 5 metros de comprimento. Ele era enroladinho assim. Então essas coisas, as pessoas não tinham acesso como nós temos hoje. Então quando Jesus fala que estava escrito, algumas pessoas tinham esse material para comparar. Os demais era tudo porque eu ouvia falar. Então quando Jesus fala isso, ele fala muito diretamente para quem? Para os fariseus e para os escribas. E quem eram os fariseus e os escribas? Eram as pessoas que queriam matá-lo, que queriam assim persegui-lo. Então Jesus ali já estava dando aquela cutucada. Eu falei, tá vendo? Isso aí, vocês sabem que está escrito. O povo muitas vezes não sabia, porque não tinha acesso. A gente tem acesso, mas muitas vezes a gente também não sabe. Sabe por quê? Porque a gente não procura, a gente não lê, a gente não busca. E tem muita coisa que está aqui, que acontece no seu dia a dia, e você nem percebe. Por quê? Porque você não lê, você não busca, você não procura. E aí, como eu falo para você, se a pessoa falar para você, Jesus falou para você, faz isso, faz aquilo. Como você vai saber que é Jesus se você não tem intimidade com Ele? Se você não conhece nem a palavra dEle? Então por isso que a gente tem que buscar sempre na palavra, porque a palavra, quanto mais você buscar, mais Ele vai revelando coisas para você.
E no teu dia a dia você vai aprendendo a lidar com as dificuldades. E se vocês acham que acabou aqui, eu vou colocar mais um texto. Agora é Mateus 17, do 24 ao 27. Mateus 24 ao 27. Esse aqui também é incrível. Mas tudo está lá na Bíblia, eu não estou inventando nada não, gente. Eu estou até dando lá onde que está. Depois, se você quiser, você vai lá e lê, você vai entender. Mas tem muito mais coisa. Se a gente procurar, a gente vai achar. Mateus 17, 24 ao 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Aí respondeu: sim, paga. Respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Aí ele responde: dos outros. Respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu e o seu imposto. As 2 primeiras partes que eu coloquei era incrível, mas essa aqui se supera. Porque você vai falar para o cara ir lá pescar. Tem muita gente que vai pescar e não pega nada. Ele já está falando do primeiro que você pegar, quer dizer que não era o único, era o primeiro. Quando você abrir a boca dele, vai ter uma moeda que vai dar o valor certinho para pagar o meu e o seu. Sabe o que eu tiro de lição aqui, nesse trecho? Muitas vezes você está passando um apuro tremendo. Você não sabe o que fazer para sair da situação que você se encontra. Muitas vezes você está numa crise financeira, uma crise, porque você não fala assim: não vejo saída, não sei o que eu vou fazer. Aí você começa a ficar desesperado. Pedro, nessa situação, Pedro tinha empenhado a palavra. Ele fala: não, o meu mestre paga. E ele também tinha que pagar. Só que naquele momento ele pensou assim: pô, mas eu não tenho dinheiro agora, como é que eu faço? Aí Jesus falou para ele: vai e pesca. Pedro, o que ele era? Era pescador. Então Jesus falou para ele: vai lá e pesca. Talvez você está passando uma dificuldade. Você é mecânico, vai lá e conserta carro. Ah, você trabalha na indústria, vai lá e trabalha. Ah, você faz isso, vai lá e faz. Porque se Deus te deu esse dom para você fazer alguma coisa, é para você fazer. Não é ficar se lamentando. Muitas vezes a pessoa desanima, desiste. Ah, eu não vou mais, que não vai dar. Não, você tem que acreditar, tem que confiar. Porque se você desanimar, não tem como. Eu, quando entrei na prefeitura, eu entrei no cargo de motorista. Um salário, eu vou ser franco com você, era horrível. Horrível. Mas eu falei: tem um convênio médico, já ajuda, né? Aí tudo bem. Comecei a trabalhar. E aí eu me enchia de fazer hora extra. Falei assim: tudo bem, pelo menos assim dá uma compensada. Aí depois foram acontecendo coisas na minha vida que foram dando alguns upgrades, né? E graças a Deus hoje eu trabalho no gabinete, eu sou assessor do secretário. Mas o meu cargo é de motorista. Mas por quê? Porque eu nunca pensei em desistir. Eu não fiquei pulando de galho em galho. Tem gente que fala assim: não, isso aqui não tá bom, eu vou para outro. Não, isso aqui não tá bom, eu vou para outro. Meu, Deus vai te honrar onde você estiver. Se você fizer com excelência, você vai ser honrado. Porque Deus fala: tudo o que fizeres, faça com excelência. Primeiro, porque você é cristão. Porque se você fizer uma pataquada lá, todo mundo vai falar: meu Deus, olha, o cara ainda falava que era cristão. Olha o que esse cara fez. Faz a tua parte que Deus faz a dele. Acredita, confia. Sabe, por pior que possa parecer a situação, para Deus nada é tão ruim que Ele não possa dar um jeito. Só que você tem que confiar e acreditar.
Só que aí você confia, acredita, e você nem lê, você não acompanha, você não vem no culto. Sabe, a gente tem que buscar também. Porque ele também fala, buscai e me encontrarás, mas haverá um tempo que buscareis e não me encontrareis mais. Então a gente ainda é privilegiado. A gente está no tempo que a gente busca e encontra. Ou vocês vão esperar o tempo que você vai buscar e não vai encontrar mais. Aí já era. Não adianta mais. Sabe, gente, as coisas de Deus são incríveis. Tem um irmão da igreja, eu não sei se ele está aqui hoje. Ele me ligou ontem, porque o Luiz Carioca falou que eu trabalhava na prefeitura. E ele falou assim, liga lá para ele e vê se ele consegue arrumar alguma coisa para você. O que ele precisava? Ele precisava de uma vaga para o filho dele na escola. Só que detalhe, a escola que ele queria é a escola mais difícil que tem para arrumar a vaga aqui. A do Cris era difícil, mas essa ainda é mais. É o tal do Laura Fal que tem aqui, o complexo, uma escola bem grande que tem aqui atrás do Açaí. É muito difícil. Aí eu falei para ele, o nome dele é Lucas. Eu falei, Lucas, eu consigo uma vaga para você aqui no Tancredo. Aí ele falou, não, pastor, eu quero no Laura Fal. Eu falei, mas por quê? É porque lá o horário é das 9 às 6. E a minha mulher trabalha. E eu trabalho, eu tenho um comércio, eu trabalho das 9 às 6. E o que está acontecendo? A minha filha está deixando muitas vezes de ir para a escola, porque minha mulher precisa trabalhar e não tem com quem deixar. Aí eu falei para ele, meu irmão, toma cuidado. Se essa criança começar a faltar muito, eles vão falar que é evasão, o conselho tutelar vai bater lá na porta da sua casa. Ele falou, pelo amor de Deus, pastor. Eu falei, não é que eu estou falando. Até eu falei para ele, pega essa vaga que eu estou te oferecendo e a gente fica na intenção e quem sabe quando aparecer você vai. E eu achava, não vai aparecer essa vaga, porque é muito difícil, realmente. Ele falou comigo ontem. Aí ele falando, não, mas eu preciso dessa vaga, eu não vou querer essa outra, obrigado pastor, mas eu vou esperar essa outra vaga. Eu falei, tá bom. Aí sabe o que eu falei para ele? Eu falei, meu irmão, ora, eu vou orar por você também. Hoje de manhã, eu cheguei no serviço. Eu estava lá no gabinete. Aí a pessoa que trabalha na demanda falou, ela me chama de Nino. Eu falei, Nino, desce aqui. Aí eu fui lá, falei, o que houve? Apareceu umas vagas aqui, vê se é uma daquelas que você precisa. Quando ela falou, olha, tem 2 vagas de primeiro ano na Laura Fal. Eu falei, você está brincando? Eu falei, não, tem. Só que o Laura Fal ele tem às 8 e tem às 9. Aí eu falei para ela, só falta ser das 9 às 18. Ela olhou, ela começou a dar risada, falou, é das 9 às 18. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu liguei para ele, nossa, pastor, obrigado, não sei o que. Eu falei, cara, não é eu não, filho, é a tua oração. Você orou demais. Aí as pessoas que estavam comigo falavam assim, pede para ele orar para mim também. Saiu até no telefone, ele até deu risada. Eu falei, então, é isso, gente. Muitas vezes a pessoa fala assim, porque eu sou pastor, eu vou orar e vai acontecer. Se a tua fé não tiver alicerçada naquilo que você quer, eu posso orar, eu posso dar cambalhota, eu posso fazer o que for, que não vai acontecer. Mas se a tua fé, ela estiver firme, vai acontecer. Vai acontecer. E se não acontecer daquele jeitinho que você quer, sabe por que não aconteceu? Porque Deus tem algo melhor para você. Ele não vai fazer do seu jeito, porque ele fala, do meu jeito é melhor. Eu vou fazer do meu jeito. Espera. Tenha paciência, tenha calma. Eu já tinha entregado. Falei assim, olha, pega essa vaga aí mesmo, cara, porque dificilmente vai ter outra. O Cris me pediu uma vaga o ano passado, no meio do ano. Quando surgiu a vaga esse ano, eu falei para ele, Cris, eu fui puxar aqui no sistema, tá sem o pedido de transferência. Se não tiver o pedido de transferência, eu não posso transferir uma criança. Como é que eu vou pegar uma criança de uma escola e levar para outra se não tem um pedido de transferência? Eles vão falar, que esse cara é louco? Ele tá tirando a criança daqui, pondo para lá, não avisa os pais, nada. Aí quando eu vi isso, liguei pro Cris. Cris, eu vou ser franco com você, a vaga apareceu. Só que é assim, cara, você tá sem o pedido de transferência. Corre lá. Não deu 20 minutos, o Cris estava mandando para mim o papelzinho já pelo WhatsApp. Tá aqui, pastor, tá feito. E ele tá estudando lá.
Era uma escola difícil também para arrumar. Mas é assim, sabe? É a fé. E eu falei várias vezes pro Cris, ó, tem uma vaga em tal lugar, tem uma vaga em tal lugar. E ele falou, não, pastor, eu quero ali, porque ali é perto da minha casa, e ali que tá tudo certo. É a fé dele, não é a minha, é a dele. A gente está ali só como um instrumento. Então quando você está aqui, que você tem um propósito, que você deseja alguma coisa, é a tua fé que vai te dar isso. Não vai acreditar que alguém vai chegar e vai falar que, olha, você vai acontecer isso, vai acontecer. Se você não tiver fé, não vai acontecer nada. É que nem a parábola do semeador. Ele vai jogando semente, semente, semente. O profeta faz isso. A pessoa que vem aqui em cima e começa a profetizar, ele está fazendo isso. Ele está jogando um monte de semente. Só que é assim, se aqui, ó, tiver cheio de espinho, tiver duro que nem uma rocha, pode cair a semente, mas ela não vai germinar. Mas se tiver com o coração preparado para receber, irmão, é questão de tempo. É só confiar e acreditar. É confiar e acreditar. Foi o que esses homens fizeram. Quando ele mandou ir lá, vai lá na cidade, tem um homem com jarro. Eles acreditaram. Eles já chegaram na cidade, cadê o homem com jarro? Cadê o homem com jarro? Ah, tá indo ali, corre lá, corre lá, corre lá. Aí o outro então fala assim, cadê as jumentinhas? Chegou lá, olha a jumentinha amarrada ali. Nossa, é do jeito que ele falou, tá outra aqui do lado. Aí já cataram, levaram lá e deu tudo certo. Agora o do peixe então, falou pro Pedro, vai lá e pesca. Pedro falou assim, nossa, minha praia. Foi lá, pegou o primeiro peixe, falou, agora vamos ver. Tava lá a moeda lá dentro. Você está vendo como que é as coisas? Muitas vezes você está precisando de uma cura, você está precisando de uma porta de emprego, você está com um problema de vício na tua casa, mas muitas vezes você chega na igreja tão desacreditado, achando assim, não vai rolar, não vai rolar. Por quê? Porque a tua fé não é suficiente para mudar isso. Na palavra não diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer tantas coisas. Será que a tua fé não está do tamanho de um grão de mostarda? Que é pequenininho. Gente, que fé é essa? Esses homens que fizeram tudo isso, Jesus falou para eles, homens de pouca fé. Se Jesus chegasse aqui, ele ia falar o que da fé da gente? Será que é pequena? Pouca? É nenhuma? Porque, ó, pensa bem, você sai de casa numa quinta-feira, várias quinta-feiras atrás aí, eu tive nos cultos aqui, debaixo de uma chuvarada. E você chega aqui e não acredita que Deus pode fazer alguma coisa? O Espírito Santo está te trazendo. Ele falou, olha aqui, ó, você chegou aqui, ó, eu vou falar. Acorda, abre o ouvido, escuta. Isso vai no coração. Então, irmãos, essa palavra, ela veio para mim assim, eu falei, nossa, confundir os sábios com as loucuras de Deus. Porque a gente tem uma diferença. O sábio e o inteligente. O inteligente é aquele que estuda e aprende as coisas desse mundo. O sábio é sabedoria. E sabedoria, não tem ninguém melhor com sabedoria que não é Deus. É Deus. Toda sabedoria, todo entendimento vem dele, está aqui na Bíblia. Tudo que você precisa está aqui na Bíblia. Só que não é assim, eu estou com um problema, eu vou ler a Bíblia. Não, você tem que estar lendo a Bíblia, porque quando chegar o problema, você já sabe a solução. Porque você já vai ter lido, você fala, nossa, é isso, é aquilo. Você começa a ter entendimento diante da dificuldade. Mas não adianta quando você estiver no sufoco, aí você procurar. Não, vai fazendo isso virar uma rotina na sua vida. No princípio você pode achar que está tudo igual. Mas depois você vai ver que as coisas vão começar a mudar, que as coisas vão começar a se ajeitar. Primeira coisa, aquele povo que é do mundo já começa a não falar mais palavrão, já não entende por que fala isso. Começa a mudar os amigos, começa a mudar o tipo de filme que ele assiste na televisão, a música que ele escuta. E ele nem percebe, daqui a pouco ele não escuta mais música do mundo, só escuta louvor. Quando me converti, eu tinha amizades. Depois de convertido, eu olhei, as pessoas que estavam comigo, nenhuma delas eu conhecia antes. Mas aquelas que eu conhecia antes, quase nenhuma delas permaneceram. Elas estão no mundo. E aí você fala assim, deixa elas lá? Eu falo, não,
eu vou tentar trazer elas para cá também. Porque se Deus fez grandes coisas na minha vida, eu acredito que também pode fazer na vida deles. Então o testemunho que você dá, onde você trabalha, na sua casa, na sua rua, na sua família, é o que vai fazer as pessoas se converterem e entenderem o que é Deus na vida de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para o louvor já subir. Hoje é o Valmir, né? Eu não sei, o Valmir vai trazer um manto aí. Eita glória. Mas é isso aí, gente. A gente tem que ter fé. Porque a fé, ela vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Porque muitas vezes você fala assim, para mim não é possível. Mas se você ter fé, Ele vai levar. Aqui no final do ano, no último culto, eu li mais de 50 testemunhos de coisas que aconteceram o ano passado. E ainda tivemos 2 testemunhos aqui de pessoas que aconteceram coisas assim, fantásticas da vida deles. Então, tenha fé. Se a situação parece que está difícil, não desanima, tenha fé. E se Jesus falar para você, vai atrás do homem do cântaro, vai atrás da jumentinha que vai estar amarrada na cerca. Se for Jesus, vai que ela vai estar lá. Amém? Glória a Deus. O pessoal do louvor está se preparando. Eu queria também passar o recado. Domingo agora, tanto no culto da manhã como no culto da noite, é o pastor Oséias que vai estar aqui ministrando. Acho que todo mundo aqui já conhece, né? O pastor Oséias já teve várias vezes aqui, e todas as vezes que ele teve, sempre foi muito bênção. Um homem de Deus que traz uma palavra que edifica, e que a gente, né, sai daqui assim meio que renovado, sai leve, né? Isso que a gente precisa buscar aqui dentro da igreja. Amém? Tudo bem?